Se P e Q são proposições falsas, então o valor lógico de P ou não Q, se e somente se não P é. Como ele está pedindo valor lógico, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Esses três aqui já estão fora. Aí, para resolver a questão, a gente monta a tabela verdade do ou, que é essa proposição aqui, tá? O Vzinho. Nós temos uma disjunção. E aqui essa setinha dupla é um bicondicional, é um se e somente se. Então, eu vou montar essas duas tabelas verdades. Coloco aqui duas proposições quaisquer. Essas duas que eu estou colocando não são as que ele está me dando, tá? Aqui é para montar a tabela verdade. Então, vou ter P ou Q e vou ter aqui P, se e somente se Q. Beleza, separa aqui essas proposições, coloco as possibilidades de valores lógicos. Então, essas são as possibilidades e agora eu vou construir a tabela verdade. Depois que construir a tabela verdade, aplica. Então, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro com falso fica verdadeiro e falso com verdadeiro fica verdadeiro. A única linha que fica falsa aqui vai ser se eu tiver ambas as proposições falsas. Aqui eu vou ficar verdadeiro e verdadeiro apenas nas proposições que tiverem o mesmo valor lógico. Como aqui é verdadeiro com verdadeiro, o resultado lógico no bicondicional é verdadeiro. Falso com falso, o resultado também é verdadeiro, se elas forem iguais. E aqui vai ficar falso, falso. Agora eu vou pegar essa proposição e vou aplicar. Como é que fica a aplicação? Como ele diz que as duas são falsas, eu vou colocar aqui o seguinte, ó, falso ou não falso, se e somente se não falso. Aí qual que é o valor lógico de não falso? O valor lógico da negação de falso é verdadeiro. Como aqui eu tenho um ou, é uma disjunção, falso ou verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro. Coloco ele aqui, ó, faço o bicondicional, a negação de falso, verdadeiro. Como ambos são iguais, ó, verdadeiro com verdadeiro, agora olhando para o bicondicional, dá resultado lógico verdadeiro, portanto, a alternativa correta da questão 71 é a letra A. Observe a seguinte tabela verdade. O valor lógico que completa a sentença na tabela acima é. Então, ele está me dando aqui uma tabela verdade, está me dando uma tabela verdade de uma proposição do tipo condicional, um se P, então Q. Então, o que é aconselhado a fazer aqui nesse caso? Você monta a tabela verdade separada e depois confere, porque às vezes existem inversões aqui dos valores, tá? Então, vou montar a tabela, vou fazer a tabela aqui do lado, separada, e depois a gente compara apenas os valores lógicos. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. A única linha na tabela verdade do condicional que gera um valor lógico falso é essa daqui, ó, verdadeiro com falso, fica falso, o restante fica verdadeiro. Então aqui agora a gente analisa certinho como é que está a nossa tabela. Olha só, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro, confere. Verdadeiro com falso dá falso, confere também. Falso com verdadeiro fica verdadeiro e falso com falso também vai ficar verdadeiro. Então, olhando aqui para as nossas alternativas, a alternativa correta se encontra na letra D. Todas as questões que pedem valor lógico, ou vai ser falso ou vai ser verdadeiro. Então, esses três aqui a gente também poderia ter eliminado de cara. Nesse caso, a alternativa correta da questão, letra D. Se A, B e C são proposições verdadeiras, então o valor lógico de não A e B, se e somente se C ou não B é. Então, aqui nesse caso, que é valor lógico, já marcamos aqui ó, essas três como eliminadas. Valor lógico só pode ser verdadeiro ou falso. Agora, para resolver a questão, como é que a gente procede? Faz a tabela verdade do I, do ou e do se e somente se, né? No caso bicondicional, e depois aplica. Vou fazer ela aqui embaixo. Duas proposições, P e Q, valores lógicos dessas proposições. Pode fazer com bastante calma a tabela verdade para depois aplicar com certeza. Então, temos aqui P e Q, verdadeiro, falso, falso e falso. Só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. P ou Q, nós vamos ter aqui verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. E nós vamos ter aqui o P, se somente se Q, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Com a tabela verdade montada, agora a gente volta aqui e aplica ela, coloca os valores lógicos. Então, aqui a gente troca essas letras aqui por proposições verdadeiras. Então, vou ficar aqui com não V e V, certo? Se e somente se, verdadeiro ou não verdadeiro. E agora a gente resolve aqui essas negações. Ó, uma proposição, quando eu nego ela, que ela é verdadeira, ela passa a ser falsa. Então, aqui fica falso e aqui também fica falso. O I, quando tem um dos dois falsos, o resultado lógico é falso. Ou, quando tem um dos dois verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Agora eu tenho F e verdadeiro num bicondicional. Falso e verdadeiro vai gerar para nós um resultado lógico falso. Apliquei aqui certinho a tabela verdade.
Portanto, a alternativa correta dessa questão é a letra A. Observe a sentença. Alice é inteligente e organizada. A sentença destacada só poderá ser verdadeira quando? Então, ele quer saber quando é que essa sentença aqui vai ser verdadeira. Aqui, nesse caso, nós temos uma proposição do tipo conjunção. Nós temos um I. Vamos montar a tabela verdade. Temos aqui P e Q. Então, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Na nossa conjunção, que é o I, nós só temos uma linha na tabela verdade que dá verdadeiro, que é a primeira, quando ambas as proposições são verdadeiras. O restante vai ficar falso. E é justamente o que ele quer saber. A sentença destacada só poderá ser verdadeira quando? Quando as duas proposições forem verdadeiras. Então, vamos olhar aqui. A alternativa correta já se encontra aqui na letra A. Ambas as proposições forem verdadeiras. Note que aqui ele coloca que ambas forem falsas. Se ambas forem falsas, o resultado lógico é falso, está fora. Quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa, ó, verdadeiro e falso, gera um resultado lógico falso, também está errado. Quando a primeira proposição for falsa e a segunda proposição for verdadeira. Falso com verdadeiro, gera um resultado lógico falso. Então, sem sombra de dúvidas, aqui é a aplicação direta da tabela verdade da conjunção, que é o I, e a alternativa correta se encontra na letra A. Sabendo que A e C são verdadeiras e que B é falsa, a expressão que apresenta valor lógico falso é. Então, a gente vai ter que testar aqui qual dessas expressões apresenta um valor lógico falso. Note que nós temos, dentro das alternativas, nós vamos ter o I, que é a conjunção, nós vamos ter o ou, que é a disjunção, e nós temos o condicional, que é o se, então. E aí, o que a gente vai fazer? Vai montar as tabelas verdades. Então, monta aqui a tabela verdade do I, da conjunção, no caso, a tabela verdade da disjunção, que é o ou, e a tabela verdade do condicional, para poder a gente analisar. Então, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Aqui nós vamos ter verdadeiro, falso, falso e falso, para a nossa conjunção. Nós vamos ter verdadeiro e falso, para a nossa disjunção, que é o ou. Aqui é o i, aqui é o ou, e aqui é o se, então. Então, a primeira parte aqui é identificar os conectivos, depois fazer a tabela verdade. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Agora, a gente vai entrar no processo de aplicação. Tá? A gente vai fazer a aplicação dentro das alternativas. Para fazer a aplicação, como é que é feito? Né? O melhor caminho. A gente substitui no lugar das letras os valores lógicos. Então, aqui eu tenho A ou B, sendo que o meu A é verdadeiro e o B é falso. Então, vou ter verdadeiro ou falso, abre o parênteses, então, não verdadeiro. Então, aqui nesse ou, o que acontece? Verdadeiro ou falso gera um resultado lógico verdadeiro, né? Porque aqui eu tenho um ou, eu tenho uma disjunção. E aí, nesse caso, eu vou ter aqui um condicional. Só que como aqui eu tenho a negação da proposição que é verdadeira, ela passa a ser falsa. Tá? Esse resultado lógico, eu peguei ele daqui, ó. Aqui eu vou olhar basicamente só as proposições, ó. Verdadeiro ou falso. Vou vir aqui, ó, verdadeiro ou falso. Qual é o resultado lógico? Verdadeiro. Substituir aqui. Neguei a proposição que é verdadeira, passou a ser falsa. Então, agora eu vou ter verdadeiro, então falso, gerando o resultado lógico falso, que já é a nossa alternativa correta. Eu já tenho aqui, ó, que a resposta da letra A vai dar falso. Só que eu vou fazer as outras letras. B, vou fazer o C e vou fazer o D, para a gente ver que todos eles vai dar verdadeiro. Então, vamos lá. O primeiro aqui, né, que vai dar verdadeiro, vai ser a letra B, ó. Eu vou ter o A, que é verdadeiro. Proposição A ele diz que é verdadeira. Proposição B é falsa. Verdadeiro, então falso. Verdadeiro e falso, aliás. Então, verdadeiro. Quando eu faço o I aqui entre esses dois, ó, verdadeiro e falso, o resultado lógico é falso. Falso, então verdadeiro. Lá no meu condicional, ó, falso, então verdadeiro. Gera um resultado lógico verdadeiro. Então, letra B ficou verdadeiro. Eu quero a falsa. Eu já achei que é a letra A, mas eu vou fazer os outros por quê? Para treinar, para ficar melhor na tabela verdade e fazer uma prova com muita consciência. Então, aqui eu tenho um ou. Na letra C, eu vou ter verdadeiro, ou falso, ou verdadeiro. Na tabela verdade, quando a gente aprende, a gente coloca só duas proposições. Mas quando eu tenho o ou e ele tem aí qualquer uma das proposições sendo verdadeira, se todos os conectivos são ou, se pelo menos uma for verdadeira, o resultado lógico é verdadeiro. Então, já vou ter aqui, ó, resultado lógico verdadeiro. Agora eu vou ter o seguinte, ó, verdadeiro e falso.
ou verdadeiro. Aí eu vou fazer primeiro o i, verdadeiro e falso fica falso, e agora eu vou fazer o ou, falso ou verdadeiro, fica verdadeiro. Então, note que na letra D deu verdadeiro, na letra C verdadeiro, na letra B verdadeiro, só a letra A que vai ficar falso. Então, nossa alternativa correta se encontra aqui na letra A. Se P é uma proposição falsa e Q é uma proposição falsa, então o valor lógico de se P então Q é. Então vamos montar essa tabela verdade. Aqui nós temos uma bicondicional, certo? Então vou colocar aqui duas proposições, vou fazer o bicondicional entre elas e depois a gente faz a marcação da alternativa correta. Então verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. O que eu tenho que lembrar aqui na bicondicional? Que o resultado lógico só vai ser verdadeiro se ambas tiverem o mesmo valor lógico. Então, V com V fica verdadeiro e F com F também fica verdadeiro. Nos dois outros casos, o resultado lógico é falso. Portanto, para essa questão aqui, que ele está colocando proposição P falsa e proposição Q falsa, nós vamos ter o resultado lógico, o valor lógico, verdadeiro, a alternativa correta da questão. Letra C. Todas as questões que envolvem valor lógico, nós só podemos ter aqui dois tipos de resultado. Ou vai ser verdadeiro, ou vai ser falso. No nosso caso, a alternativa correta da questão é um valor lógico verdadeiro. São dadas três proposições lógicas, P, Q e R, sendo que duas delas são verdadeiras e uma falsa. De acordo com essas premissas, a expressão P implica Q e R nunca será verdadeira, só será verdadeira se tivermos P falsa e Q e R verdadeiras, só será verdadeira se tivermos P e Q verdadeiras e R falsa, é sempre verdadeira independentemente do valor lógico de P, Q e R. Então, aqui nesse caso, primeira coisa a gente vai fazer a representação simbólica. P implica é um condicional, P implica em Q e R. Nós temos aqui três proposições, e nessas proposições eu tenho a conjunção, que é o I, e eu tenho o se então, que é aqui o condicional. Então, eu vou montar a tabela verdade para uma conjunção, para a gente aplicar, e para um condicional. Então, vou ter aqui, ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Valor lógico no I, verdadeiro, falso, falso e falso. No condicional, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Bom, aqui eu tenho três proposições, então o número de linhas da tabela verdade vai ser 2 elevado à terceira, que é 8. Como são 8, aí como é que eu faço aqui a minha tabela verdade? P, Q e R. Aí eu vou fazer primeiro a conjunção, que no caso aqui vai ser Q e R, Q e R, e depois eu faço P, então Q e R. Então aqui vai ser minha tabela verdade. Só que como que eu faço aqui os valores lógicos, né? Como que eu construo os valores lógicos? Para construir os valores lógicos, eu pego 8 e divido por 2, que dá 4. Coloco aqui 4 verdadeiro e 4 falso. Aí agora eu divido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 verdadeiros e 2 falsos. 2 verdadeiros e 2 falsos. E aqui também divido por 2, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso e verdadeiro e falso. E agora a gente vai fazer aqui a nossa conjunção. Só que ele coloca na questão o seguinte, ó, são duas verdadeiras e uma falsa. E aí eu vou marcar as linhas que têm essa condição. Duas verdadeiras e uma falsa eu vou ter aqui. Duas verdadeiras e uma falsa eu vou ter nessa linha aqui também, ó. Duas verdadeiras e uma falsa. E só, eu tenho essas três linhas aqui para poder fazer a tabela verdade. Em todas as outras, eu não tenho duas verdadeiras e uma falsa. Então, eu vou fazer só essas três. Aí, eu vou olhar aqui a minha, primeiro a minha conjunção, que é o i. Quando que o i é verdadeiro? Quando ambas são verdadeiras. Aí, eu vou analisar. Ó, verdadeiro, deixa eu colocar até um vermelho aqui para ficar diferente. Ó, verdadeiro com falso, fica falso. Falso com verdadeiro, fica falso. E verdadeiro com verdadeiro fica verdadeiro. Essa aqui já foi. Agora eu vou fazer o condicional. Só que o condicional vai ser entre P e entre essa conjunção. Então o restante eu não uso. Então, verdadeiro com falso gera um resultado lógico falso. Verdadeiro com falso também gera um resultado lógico falso. E falso com verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro. Com esses valores, agora eu vou analisar a minha alternativa. Primeira alternativa diz que nunca será verdadeira. Nós temos aqui um verdadeiro, então essa aqui está fora. Só será verdadeira se tivermos P falsa, que é justamente essa aqui, ó, o P falso, e Q e R verdadeiras, ó, verdadeiro e verdadeiro. Então já achei aqui a minha alternativa correta. Vamos ver as outras duas?
só será verdadeira se tivermos P e Q verdadeiras e R falsa. Não. Se P e Q for verdadeiro e o R for falso, o resultado lógico é falso. Está fora. É sempre verdadeiro independentemente do valor lógico de P, Q e R? Não. Eu tenho aqui verdadeiro e falso quando eu mudo os valores lógicos. Então, isso aqui também está errado. Alternativa correta na questão, letra B. Se A e B são proposições simples verdadeiras, então o valor lógico de A e não B, então não A é. Nesse caso, a gente vai fazer primeiro aqui as tabelas verdades da conjunção e do condicional e depois aplicar. Lembrando que valor lógico só pode ser falso ou verdadeiro, então esses dois aqui já estão fora. Tabela verdade do I. Colocamos aqui duas proposições, fazemos a conjunção entre elas e fazemos também o condicional. Aqui nós vamos ter verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Resultado lógico: verdadeiro, falso, falso e falso. Aqui eu vou ter verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Tá? Cada tabela verdade tem um marcador, algo que você pode usar para memorizar. No I, você olha aqui, se for verdadeira as duas, o resultado é verdadeiro. Só tem uma linha verdadeira. E no condicional, que é o se então, só tem uma linha que é falsa, que é quando você tem aqui verdadeiro e falso. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai aplicar dentro dessa proposição. Então, dentro dessa proposição, eu vou colocar o seguinte, ó. Aqui eu vou ter a proposição A, ele diz que são proposições simples verdadeiras, então vai ficar verdadeiro e não verdadeiro, então não verdadeiro. Verdadeiro e não verdadeiro, e vou fazer primeiro as negações. Então vai ficar verdadeiro e falso, então falso. Verdadeiro e falso, resultado lógico, ó, verdadeiro e falso, para a minha conjunção, que é o I, vai ficar falso. Então coloca aqui, ó, F, então F. Agora eu vou só para a tabela verdade da condicional, para o se então. Então, falso com falso gera um resultado lógico verdadeiro. Então, o resultado lógico aqui vai ser verdadeiro e a alternativa correta na questão se encontra na letra B. O valor lógico que completa a sentença é: como ele está pedindo aqui o valor lógico, só temos duas possibilidades de resposta. Ou vai ser a letra D ou vai ser a letra E. Valor lógico de uma proposição composta ou será verdadeiro ou será falso. Então, esses aqui já estão eliminados. Agora, para resolver a questão, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou observar quais são os conectivos. Note que aqui eu tenho uma conjunção, que é o I. Ela aparece aqui também, né? Uma conjunção. E aqui eu tenho um bicondicional, que é um se e somente se. Então, nesse caso, a gente constrói a tabela verdade desses dois tipos de proposições compostas e depois volta aplicando. Então, vou colocar aqui duas proposições quaisquer, vou fazer a conjunção, vou fazer aqui o bicondicional. Rapidinho a gente faz aqui a tabela verdade, ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Na minha conjunção, no I, a gente só tem uma linha que é verdadeira, que é a primeira. Verdadeiro com verdadeiro gera um resultado lógico verdadeiro. Nos demais casos, falso. No se e somente se, nós vamos ter o seguinte: verdadeiro na primeira linha e verdadeiro na última. O bicondicional só fica verdadeiro quando você tem as duas proposições com o mesmo valor lógico. E nesses outros dois casos, o resultado lógico é falso. Agora eu vou aplicar. A aplicação vai ficar bem simples se você tiver as duas tabelas feitas, ou quantas forem, na questão, porque você só coloca os valores e vai fazendo literalmente o cálculo do valor lógico. Então aqui ele tem P e não P. Então vou ter aqui o seguinte, ó. Qual é o resultado lógico aqui da proposição P? Verdadeiro. Então vou colocar verdadeiro e não P é falso. Já coloco aqui o valor lógico, não P. Se e somente se, o valor da proposição Q é verdadeiro e o valor da proposição não Q é falso. Tudo bem. Aqui a gente já vai ver que vai ficar verdadeiro, porque dos dois lados é igual. Só que se a gente continuar, eu vou ter o seguinte, ó, verdadeiro e falso. No meu I gera um resultado lógico falso. Então fica falso, se e somente se falso. E aqui, como os dois são verdadeiros, são falsos, o resultado lógico é verdadeiro, né? Os dois sendo falsos têm o mesmo valor lógico, e aí o valor lógico do bicondicional é verdadeiro. Então a alternativa correta nesse caso, letra D. Assinale a alternativa que contém a proposição que define corretamente a seguinte tabela verdade. Então, uma dessas proposições aqui vai definir essa tabela verdade, está sendo representada aqui por uma interrogação. Nesse caso, nós vamos ter que montar as tabelas verdades de três tipos de proposição, né? De quatro, aliás, né? Nós temos aqui o ou, note que aqui aparece o ou, aqui aparece o i,
Aqui aparece o se então, que é o condicional, e também aparece o bicondicional. Então vamos usar 4, apenas o ou não vai ser utilizado. Então nesse caso eu vou colocar aqui a tabela verdade completa. Apenas essa daqui, ó, que é o ou, não foi utilizada na questão. Agora, uma das conferências que a gente vai fazer é o seguinte: na tabela verdade completa, eu sempre começo com verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. Vou observar se essas linhas estão exatamente do mesmo jeito. Dependendo da questão, a banca pode mudar. Como elas estão, eu posso analisar de cara essa daqui. Ó. Qual é o resultado lógico dessa proposição aqui? Ó? P, se e somente se que. O resultado lógico seria esse: verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Nesse caso aqui, ele está dizendo que vai ser verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então já está fora. Já sei que não vai ser a letra E. Agora eu vou testar essas outras. Para testar essas outras, note que eu tenho negações. Se eu tiver o conhecimento de negações, eu posso aplicar aqui nesses dois casos. Posso aplicar direto o conhecimento de negações, ou eu posso montar a tabela verdade do jeito que está aqui. Então, eu vou colocar aqui ó, duas proposições, P e Q, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, e vou ter aqui ó, falso com falso. E vou fazer a primeira aplicação. A primeira aplicação vai ser P ou não P e Q. E eu vou substituir esses valores lógicos, tá? É uma questão que você pode fazer com tranquilidade, que com certeza vai acertar. Então vai ficar, ó, verdadeiro ou não, tá? Uma negação de verdadeiro e verdadeiro, certo? Substituir aqui os valores lógicos no lugar de P e Q. Como eu tenho um ou, lá na minha tabela verdade do ou, existe um detalhe, né? Que quando um dos dois é verdadeiro ou ambos verdadeiros, o resultado lógico é verdadeiro. Então eu já sei que essa linha aqui, ó, como eu vou fazer um ou, eu vou ficar com ela verdadeira. Então, em todos que o P é verdadeiro, eu já posso colocar direto, aqui no caso, verdadeiro e falso, e o resultado lógico vai ser verdadeiro. Então, já garanti essas duas aqui verdadeiras. Aqui vai ficar falso ou a negação de falso e verdadeiro. Estou substituindo aqui no lugar de P e no lugar de Q, utilizando essa daqui. Como eu tenho um i, dentro do i eu vou ter o seguinte, ó, se uma das duas for falsa ou as duas, o resultado lógico é falso. Então, isso aqui fica falso, porém, quando eu faço a negação, passa a ser verdadeiro. E tendo um ou com um dos dois verdadeiro, resultado lógico verdadeiro. Aqui eu vou ficar com falso ou a negação de falso e falso. Falso e falso, resultado lógico é falso. A negação de uma proposição que é falsa a torna verdadeira. Então, nesse caso aqui também vai ser verdadeiro. Note que a tabela verdade ficou todo mundo verdadeiro. Quando uma tabela verdade ela apresenta todos os valores lógicos verdadeiros, a gente chama de tautológico, tá? Aqui é uma tautologia. Ah, se fosse todo mundo falso, seria uma contradição. E aí, nesse caso, o último aqui também ficou verdadeiro. E na nossa tabela é falso. Então, eu vou pular para a próxima. Eu vou fazer com bem calma, que é para poder trabalhar realmente também essa parte de construção da tabela verdade. Então, eu vou ter P ou P e não Q. Vou colocar aqui o valor lógico de P, ó, verdadeiro, ou qualquer coisa que eu colocar aqui, o resultado lógico fica verdadeiro, porque eu já tenho um verdadeiro. Então, verdadeiro, ou, no caso, o que der aqui, ó, essas duas primeiras linhas sendo verdadeira, eu já estou garantindo aqui, ó. Esses dois são verdadeiros. Agora eu vou para o terceiro. Tá? O terceiro aqui eu vou ter o seguinte, ó. Falso para P. Vou ter um ou. O meu P é falso. E não que, se a minha proposição que ela é verdadeira, a minha proposição não que é falsa. Então vai ficar falso e falso. Fica falso. E aí eu vou fazer esse ou entre duas proposições falsas. Resultando em falso, que já é diferente daqui. Então, já posso até pular para o próximo. Se quiser fazer a linha de baixo, vai ser falso ou falso e não falso. Aí aqui eu tenho a negação da proposição falsa fica verdadeira. Quando eu faço o i aqui entre falso e verdadeiro, também fica falso. E quando eu faço o ou entre falso e falso, fica falso. Também não é essa. Tá? Vamos fazer agora a letra C. Na letra C, eu já tenho aqui, ó, uma bicondicional. Então, eu posso pegar direto esses valores aqui, ó. Bicondicional entre os dois é esses dois. Então, quando eu for fazer aqui o bicondicional
com esse condicional, né, que é o se então, entre a negação de P ou não Q, é bem grande aqui, eu já vou pegar esses valores lógicos dessa tabela. Eu posso até colocar aqui embaixo, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro. Vou fazer o condicional entre essas proposições. Só que antes de fazer o condicional, eu vou lembrar o seguinte, ó. Meu condicional ele só vai ser falso se tiver essa linha aqui, ó, verdadeiro e falso, que gera um resultado falso, tá? Se começar com falso, o resultado lógico é verdadeiro. Então, independente do que eu coloco aqui, ó, independente do que eu coloco aqui, essas duas eu já garanti que o resultado lógico é verdadeiro. Agora essa e essa eu vou ter que fazer porque dependendo, né, se ela for verdadeira fica verdadeiro, e se ela for falso o resultado lógico é falso. Então vamos fazer aqui essa daqui primeiro, né. A negação de P, que é uma proposição que eu estou pegando aqui a primeira linha, ó, verdadeiro ou não que, se o que é verdadeiro, não que é falso. Não que. Verdadeiro ou falso vai gerar o resultado lógico verdadeiro. E a negação de uma proposição verdadeira torna ela falsa. Verdadeiro e falso, resultado lógico falso. Está fora, porque eu preciso que fique verdadeira. Então, a tabela verdade que tem que dar certo vai ser essa daqui, ó. Essa daqui tem que dar certo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa última para a gente poder fazer a letra D, que é a que vai dar certo, tá? É para dar certo, né? Se nenhuma das outras deu certo, então essa daqui é a que tem que dar certo. E eu vou pegar ela direto. Então, na letra D, eu vou ter P ou Q, se e somente se, não P. E aí a gente coloca todos os valores lógicos certinho, ó. Verdadeiro ou qualquer coisa gera verdadeiro. Verdadeiro ou qualquer coisa gera verdadeiro. Já coloco esses dois, já garanti esses dois aqui. E agora eu vou ter falso ou proposição que. Nesse caso aqui, ó, nessa linha, a proposição que ela é verdadeira. Então você coloca o Vzinho aqui, se e somente se, nega a proposição P. A proposição P aqui, no caso, ela é falsa. Negação de falso passa a ser verdadeiro. Verdadeiro, se e somente se verdadeiro, eu estou pegando essa linha aqui, ó, a primeira, na tabela verdade do bicondicional. Então, o valor lógico aqui é verdadeiro, tá? Verdadeiro. Falso ou verdadeiro, gerou verdadeiro. A última linha agora, ela tem que ser falsa para poder bater certinho. Então, vou ter aqui, ó, proposição P. Vou pegar essas duas aqui, ó, P e Q, para poder utilizar. Falso ou falso, se e somente se. Proposição P aqui, ó, vai ser não falso. Então, não falso é uma proposição verdadeira. Falso, falso, se e somente se verdadeiro, gera um resultado lógico falso. E quando eu tenho um ou, que as duas proposições são falsas, o resultado lógico é falso. Então, a alternativa correta aqui na questão 80 é a letra D. É uma questão que exige que você aplique bastante a tabela verdade. Eu considero uma questão essencial para quem está estudando para concurso, porque você consegue praticar muita coisa aqui e uma das coisas essenciais para fazer a prova, que é a velocidade, né? Fazer isso aqui com velocidade. Então, a alternativa correta da questão, letra D,